Na aula de hoje do sétimo ano, a gente vai introduzir o estudo dos múltiplos e divisores. Primeira situação. Em um jogo para 2 ou mais pessoas, há 18 fichas vermelhas e 24 fichas azuis, para serem distribuídas igualmente entre os participantes. Nenhuma pode sobrar. Então, eu tenho 18 fichas vermelhas e 24 azuis, quero distribuir igualmente entre todos os participantes do jogo, de modo que nenhuma ficha pode sobrar. O jogo é composto por 2 ou mais pessoas. A letra A diz o seguinte: esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Ora, vamos para a regra do jogo, né? A regra do jogo é o seguinte: há 18 fichas vermelhas e 24 fichas azuis, que serão distribuídas igualmente, ou seja, eu vou dividir igualmente essas fichas, tanto as vermelhas quanto as azuis, entre os participantes, e não pode sobrar nenhuma ficha. Então, se eu quero saber se pode ser disputado 3 participantes nesse jogo, eu tenho que dividir 18 por 3 e 24 por 3, para saber, né, se tem como, se essa divisão sobra ou não, porque não pode sobrar. Se sobrar, então eu não consigo ter 3 pessoas participando. Então, vou fazer aqui embaixo a letra A, bem rapidinho, ó. 18 dividido por 3. 18 por 3, gente, dá 6 e sobra 0. Por quê? 6 vezes 3, 18. 18 para 18, 0. E 24? Vamos calcular 24. Quanto é 24 dividido por 3? Ora, 24 por 3 dá 8. Né? Já que 8 vezes 24, 8 vezes 3 dá 24. 24 para 24 não resta nada. Então, ó, eu consegui dividir igualmente as fichas vermelhas e azuis entre os 3 participantes, de modo que não sobrasse nada. Então, de fato, 3 pessoas podem sim participar. Então, aqui a resposta seria sim. A letra A, sim. Eles podem participar sim. Letra B. Esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? Letra B pergunta se eu posso participar com 4 participantes. Faz do mesmo modo, né? Vamos dividir 18 por 4. E vamos ver. 18 dividido por 4. Ó, 4 vezes 4 é 16. Então, tu coloca 4 aqui. 4 vezes 4 é 16. 16 para 18 sobra 2. Opa, tem problema, já que nenhum participante pode sobrar. Ó. É dito claramente aqui, ó, nenhum participante pode sobrar. Se sobrou alguém, então eu não consigo ter esse jogo com 4 participantes. Já sei que a resposta aqui, ó, seria não. A resposta da letra B é não. Não por quê? Porque se eu dividir 18 fichas vermelhas para 4 participantes, sobra 2. Letra C. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? Ah, agora é interessante, porque eu quero saber, ó, o número máximo de pessoas que vai participar desse jogo seria basicamente um número máximo que eu consigo dividir tanto 18 quanto 24 por esse número. Qual o maior número que eu consigo dividir 18 e 24 ao mesmo tempo? Né? A gente já dividiu aqui por 3, a gente viu que divide. Será que o 3 é o máximo? Será que não existe um outro número que divida tanto 18 quanto o 24 ao mesmo tempo? E que seja maior do que o 3, já que eu quero o máximo? E existe sim. Existe o 6. Veja só que o 6, ó, o 6 ele divide o 18. 6 dividido por 18 dividido por 6 dá 3 e resta 0. E além disso, 24 dividido por 6 dá 4 e resta 0. Então, o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo são 6 participantes, 6 pessoas. Que é o número máximo que consegue dividir 18 e 24 ao mesmo tempo, simultaneamente. Segunda situação.
No autorama de Paulo foram colocados dois carrinhos, o carro vermelho e o carro vermelho que dá uma volta completa na pista em 40 segundos e o carro azul que faz o mesmo percurso, ou seja, que dá uma volta, só que em 60 segundos. Se esses carrinhos saírem juntos, então depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados à faixa de partida? Tu tem dois carros, um vermelho e um azul. O carrinho vermelho ele dá voltas completas em 40 segundos. E o azul faz o mesmo percurso, ou seja, dá a mesma volta, só que em 60 segundos. A minha pergunta é, se os dois partirem da mesma faixa de partida, depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados nessa faixa de partida? A ideia aí é, depois de quanto tempo as voltas se coincidirão, né? Porque, vê só, o carrinho vermelho, ó, carro vermelho, ele é o seguinte, ele dá a primeira volta, aqui em cima eu vou colocar as voltas, em 40 segundos, a segunda volta ele completa em 80, a terceira volta ele completa em 120, a quarta volta ele completa em 160, a quinta volta ele completa em 200 segundos, ok? Tudo isso aqui é em segundos, ó. Ele completa uma volta a cada 40 segundos. Então, a primeira ele completa depois de 40 segundos, a segunda depois de 80, a terceira depois de 120, a quarta volta depois de 160 e a quinta volta depois de 200. E isso continua, né? Se eu continuar a quantidade de voltas, vai continuar ali o tempo. E o carro azul? Vamos ver o carro azul? O carro azul é o seguinte, ele completa a primeira volta em 60 segundos. Então não coincide, né? O carro vermelho completou uma volta, o azul ainda não completou. A segunda volta, ele completa em 120 segundos. A terceira volta é em 180. A terceira volta é em 180 segundos. A quarta volta, ele completa em 240 segundos. E a quinta volta, ele completa em 300 segundos. Ok? Vê só. O carro vermelho, ó, a primeira volta em 40. O carro azul, a primeira volta em 60. O carro vermelho dá a segunda volta em 80 segundos. O carro azul está em 120. Só que, no instante 120 segundos, o carro vermelho e o carro azul completam a volta simultaneamente. Né? O carro vermelho, no caso, completa a terceira volta e o carro azul completa a segunda volta em 120 segundos. Então, como resposta final, é 120 segundos. Depois de 120 segundos, eles voltarão a se alinhar na faixa de partida. Então, 120 segundos é a nossa resposta final. Múltiplos e divisores. Vamos entender na prática o que é múltiplo e divisor. Os múltiplos de 5 são os números 0, 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai. Pois qualquer um desses números, quando dividido por 5, deixa resto zero. Então, o múltiplo de um número é o seguinte. São aqueles números que quando eu divido por 5, deixa resto zero. E os múltiplos são infinitos, tá? Os múltiplos são infinitos. Existem infinitos números que quando eu divido por 5, deixam o resto zero. Já os divisores, ó, por exemplo, os divisores de 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. Por quê? Porque quando dividimos 16 por qualquer um desses números, o resto da divisão é zero. Então, vamos compreender a ideia dos dois. Múltiplo. Os múltiplos de 5 são esses números aqui, que quando eu divido eles por 5, deixa resto zero. O divisor é o contrário. Eu vou dividir um número pelo divisor e tem que dar o resto zero. Quando acontece o resto zero, eu digo, por exemplo, que 16 é divisível por 2. Ou, quando acontece aqui no múltiplo, eu digo que
10 é múltiplo de 5. 10 é múltiplo de 5 por quê? Porque quando eu divido 10 por 5, o resto é zero. Ah, 4 é divisor de 16 por quê? Porque quando eu divido 16 por 4, deixo o resto zero. Ou ainda, eu posso dizer que 16 é divisível por 4. Ou 15 é múltiplo de 5. Em outro detalhe, né, que os múltiplos, os divisores, eles são finitos. Eles não são infinitos. Os múltiplos são infinitos. Essa reticência indica isso. Os divisores são finitos. Eles têm um começo e um fim. Tá? Vamos para um exemplo. Em um clube será realizado um torneio de basquete infantil, para o qual estão inscritas 152 crianças. Ao formar a equipe de 8 crianças, alguma criança ficará sem equipe? Ou seja, se eu dividir as 152 crianças em grupos de 8, será que vai faltar alguma criança? Ou seja, será que eu vou ter um resto da divisão de 152 por 8? Então vamos fazer essa divisão, né? Pega o 15 e divide por 8. 15 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 8 para 15 resta quanto? Resta 7. Baixo 2. 72 dividido por 8. 72 por 8 dá 9. 9 vezes 8 dá 72. Para 72, sobra 0. Sobra 0. Então, ó, nenhuma criança ficará sem equipe. Ou seja, o 152 é divisível por 8. O 152 é divisível por 8. Ou ainda, o 8 é divisor de 152. Entendeu a ideia? O 152 é divisível por 8 e o 8 é divisor de 152. E além disso, para fechar essa parte, eu poderia dizer que o 152 é múltiplo de 8, já que 152 vezes 19 resulta em 8. Né? Já que 152 por 8 deixa resto zero. Número primo e número composto. Bom, número primo é todo número natural maior do que 1 que tem exatamente dois divisores distintos, ou 1 e ele mesmo. Então, são números que só têm dois divisores naturais diferentes, 1 e o próprio número. Então, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos de números primos. A gente tem o 2, né? Pensa, o 2 ele só divide por 1 e por 2. Não tem nenhum outro divisor de 2. O 3 só divide por 1 e por 3 também. O 5 é um bom exemplo de número primo, só divide por 1 e por 5. O 7 é outro exemplo. O 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e continua, tá? Existem infinitos números primos, só listei alguns aqui. Então, para tu saber qual número é primo, tu tem que dividir ele, né? E ver que só tem como divisores o 1 e o ele mesmo. Se tiver outro divisor diferente de 1 e dele mesmo, então não é primo. Vai ser o que a gente chama de número composto. Número composto é todo número natural maior do que 1 que tem mais de dois divisores distintos. Ou seja, tem um, tem ele mesmo e tem outro. Ou outros. Exemplos de números compostos. A gente tem, por exemplo, aqui ó, o 4. O 4 divide por 1, por 2 e por 4. A gente tem também o 6. Divide por 1, 2 e 3. A gente tem o 8. Divide por 1, 2 e 4 e 8. A gente tem o 9. Divide por 1, por 2, por 1, por 3 e por 9. A gente tem o 10. O 10 divide por 1, divide por 2, divide por 5, divide por 10. E
por aí vai. Também existem infinitos números compostos. Um detalhe aqui a se notar é o seguinte, gente. Ó, o número 2 é o único número par que é primo. Então, se eu perguntar assim, quantos números pares são primos? Só tem um, que é o 2. Só tem um número par que é primo, que é o número 2. Ok? E números compostos? Existem números pares e ímpares. Existem à vontade. Agora, números primos, só o 2. Ó, o 2 é o único número par que é primo. Não existe nenhum outro número par que é primo, visto que todos os outros números pares são divisíveis por 2. Então, se já divide por 2 além dele e de 1, deixa de ser primo e vira composto. Decomposição de número composto em fatores primos. Detalhe importante. Todo número inteiro pode ser decomposto em fatores primos. O que isso significa? Significa que todo número inteiro pode ser escrito como um produto, como uma multiplicação de números primos. Fatores primos quer dizer multiplicação de números primos. Os fatores são os elementos da multiplicação. Eu tenho 3 vezes 5. Quem são os fatores? 3 e 5. Né? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte. Todo número composto pode ser escrito como um produto de números primos. Isso é bem interessante. E como é que a gente determina a decomposição de um número composto? É fácil. O método prático é o seguinte. Tu escreve o número, 28, coloca um tracinho aqui do lado e vai fazendo sucessivas divisões por números primos conhecidos. Então, já listei aqui alguns números primos. Ó. Então, a gente vai fazer divisões por esses números. Então, 28, a gente sabe que divide por 2. 28 por 2 dá 14. 14 também divide por 2. 14 por 2 dá 7. E 7? 7 só divide por 7, já que é primo. Que dá 1. Chegou no 1, tu para. A decomposição vai ser 2 vezes 2 vezes 7. Ou ainda, 2 ao quadrado, né? Já que a multiplicação de fatores iguais é a potenciação. Vezes 7. Então, esta é a decomposição do número 28 em fatores primos. Ou seja, estou escrevendo o número 28 como uma multiplicação de números primos. 90, vamos fazer para 90. Mesmo jeito, ó, 90, coloco o tracinho. 90 divide por 2, que dá 45. 45 não divide por 2, mas divide por 5. Opa, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. E o 3 divide por 3, que dá 1. Então, aqui tu tem 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, essa é a decomposição 90. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso aqui é igual a 90, gente. Se tu fizer essa conta, tu vai ver que é igual a 90. Justamente isso que eu estou falando. Todo número composto pode ser escrito como um produto de números primos.